Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, fazer a nossa prece de gratidão a Jesus por esse momento de reflexão, que todos nós nos reunimos, né? Encarnado, desencarnado, para meditar nas lições da noite, colocá-las em nossas vidas, no nosso dia a dia, para que possamos estar sempre em paz conosco mesmo, com a vida em geral, com todos, né? Então vamos fechar os olhos, vamos conversar com Jesus, dizendo a Ele de que estamos felizes por estarmos aqui encarnados no planeta Terra, junto aos nossos irmãos em humanidade, e nesse momento reunidos, encarnados, desencarnados, benfeitores amigos, que dirigem as tarefas da noite e nos proporcionam para todos nós a nossa participação como instrumentos que poderemos ser também utilizados para uma palavra amiga, para um socorro, que Jesus nos permita. A Ti, Jesus, a nossa gratidão, te dizemos do nosso coração. Continue nos ajudando e ajude-nos para que não nos afastemos de Ti, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Estude Viva, do Chico Xavier, de André Luiz, a lição muito importante para a nossa reflexão, porque ela vai nos trazer sobre a nossa enfermidade aqui na Terra. Somos todos enfermos e vai nos trazer uma colocação de como nos comportarmos diante das lutas, diante das enfermidades, conosco e com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E o título da lição é a seguinte: na cura da obsessão. Obsessão é essa que nós sentimos. Estamos muitas vezes com um pensamento que não conseguimos tirar da nossa mente e nos perturba, né? Então, essa obsessão todos nós trazemos. E o Chico Xavier, através do Chico, André Luiz nos traz as seguintes informações que nos ajudam bastante a trabalharmos nesta noite e sempre na nossa vida, aqui na casa e também aonde estivermos. Ele diz assim: reconhecer no obsediado, seja ele quem for, um familiar doente a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Olha só, esse deve ser o procedimento de todos nós. Reconhecer no doente, no enfermo, um familiar nosso, que precisa do máximo de consideração e também de assistência. E ele continua a dizer: equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Olha só, quais devem ser as nossas palavras, o nosso comportamento diante das enfermidades dos nossos irmãos, tanto encarnado como desencarnado, e com a nossa, porque gostaríamos também, né, em todo momento, de trazer conosco a felicidade de ouvir palavras dosadas, de consolo, de esclarecimento, de brandura, de energia, para mudar a nossa vida, né? E ele diz: não desconsiderar as necessidades do corpo ante os desbaratados da alma. Então, que a gente não desconsidere também do trabalho, do tratamento, do remédio, do médico, né? Mesmo que o nosso corpo, a nossa alma esteja enferma, mas é preciso da ajuda no campo da matéria, no campo da medicina, né? Conjugando os recursos da meditação e do passe. Remédio, né?
o tratamento médico, conjugando a medicação com o passe, né, na higiene e na prece, olha só, na higiene mental e na prece, incluir o trabalho por agente curativo de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Veja bem, a gente analisando, né, nós precisamos trabalhar a nossa mediunidade, a nossa consciência. Temos consciência de que precisamos ajudar uns aos outros. Então, nos diz aqui que é para incluir o trabalho também como agente curativo. Nós passamos nos tratamentos, recebemos assistência, todos nós recebemos. Quem trabalha, quem vem buscar, todos estamos recebendo. Mas que a gente possa incluir nessa cura nossa, né, o trabalho, mas de acordo com as condições de cada um, com as forças do paciente. Uns em determinados trabalhos, outros em outros. Então, tem trabalho para todo mundo. E ele diz, abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso, com o enfermo, né? Muitas vezes a gente fica com medo ao passar num tratamento, de acordo com o que ouvimos, nos dá medo. Então, abolir as sugestões de medo no trato com o enfermo, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Então, veja bem, a gente abolir o medo, porque esse medo atrai, né? Quanto mais pensamos, estamos atraindo mais irmãos enfermos junto a nós. Então, esse é um trabalho que devemos todos fazer, evitar ter o medo, para que a gente possa, né, ter certeza de que todos são assistidos. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente do enfermo, não há conta de verdugo, que a gente diz, né, um espírito mau vem me cobrar. Não tratar esse num ambiente onde estamos, em ambiente nenhum, inclusive num ambiente em que nos encontramos, do enfermo, não há conta de verdugo. E sim na categoria de irmãos credores de assistência e piedade. Se agirmos assim, as nossas tarefas todas serão o sucesso maior para todos nós, tanto encarnado como desencarnado. Se tratarmos os nossos irmãos como enfermos, necessitados, né, de assistência, de piedade, de carinho. Ele continua, impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente dos desencarnados infelizes, que significa, muitas vezes, ouvimos, né, uma comunicação, uma expressão verbal de algum irmão nosso, enfermo, e a gente comenta, e eles ouvem, e eles estão presentes, né? E aí podem ser prejudicados pelo nosso comentário infeliz, né? Policiar modos e frases. Olha o cuidado, né? Para que a gente possa dizer que está fazendo um trabalho fraterno, estamos recebendo ajuda. Impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente do desencarnados infeliz. Policiar modos e frases. Policiar modos e frases que exteriorizem, convencendo-se de que o enfermo, não raro, apresenta só por si toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e de direção, conquanto invisível aos olhos comuns. Veja bem, o que nos fala aqui nesse trecho da lição, né? Que a gente possa
com o enfermo, né, ele já traz consigo muitos irmãos desencarnados, mesmo que não vemos, né, esses irmãos, mas eles estão ali, muitos irmãos, como muitas vezes é comentado, né? Não só eu quem vim para esse hospital, para esse tratamento, mas veio comigo muitos irmãos que sofrem, que choram, aflitos. Os próprios comunicantes desencarnados nos trazem essas lembranças. Então, que a gente possa, né, lembrar e ter cuidado com o nosso pensamento, ter cuidado com as nossas frases, né, para que possa ajudar a todos, mesmo que aos nossos olhos comuns, a todos nós, não vemos, né, a presença desses irmãos. Evitar suscetibilidade perante suposta ofensa no clima familiar do enfermo, entendendo que uma enfermidade instalada em determinado ambiente assemelha-se às vezes, olha só, que orientação importante. Uma enfermidade instalada em determinado ambiente assemelha-se, às vezes, a um quisto no corpo, a um tumor que a gente fala, né? Veja bem, um irmão se comunica junto conosco, está ali para o atendimento, porque é um hospital, os nossos benfeitores estão socorrendo, mas ele traz com ele muitos irmãos, companheiros deles, para também ser assistido. Então, ele diz assim para nós, que o enfermo, né, a gente tem que ter o cuidado, porque ele se assemelha a um quisto no nosso corpo, um tumor dentro da gente. Olha só, deixando raízes em direções variadas. Porque os tumores, né, quando crescem em nós, eles correm, né, na corrente sanguínea, nos músculos, tudo. Então, o corpo fica todo enfermo. Esse é um quisto, né, no corpo. Mas ele está se assemelhando espiritualmente, porque aqueles outros companheiros são bastante, é como o quisto, muitos vêm sofrendo, vêm buscar ajuda. Então, ele se assemelha a uma raiz que direciona a todos. Olha o cuidado que temos que ter, né, nesses momentos. Compreender ao invés de emocionar-se. Então, muitas vezes, quem tem a visão espiritual, nesses momentos, percebe, vê, enxerga, né, aquele irmão sofredor. E eles nos aconselham que a gente não se emocione, mas a gente possa compreender a sua dor e ajudar, né? Abstém-se de tabus, de comportamentos, né, que a gente traz, de rituais, cujos efeitos nocivos permanecerão na mente do enfermo, depois da própria cura. Olha o cuidado, né? A gente, às vezes, cria um ritual, um comportamento de falar, de uma maneira de ser dentro do trabalho, um comportamento de estarmos ali constantemente, daquela forma, falando, pensando, e que prejudica o paciente, o enfermo, mesmo depois dele curado. Ele vai se lembrar, né, daquele comportamento nosso, aqueles rituais. Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílio ao doente. Olha o que devemos manter no nosso pensamento, nos trabalhos que estamos ali todos participando, né? Manter, solicitar nesse momento, fazer a nossa prece a Jesus, né? Pedindo a Ele companheiros que possam vir ajudar, prestar auxílio àquele irmão enfermo que a gente sente que está presente conosco. Então, vai ajudar. Controlar-se, desinteressar-se com o sucesso da cura, porque muitas vezes, né, podemos manter aquele pensamento, quero saber se melhorou, se está bem. É uma coisa que não vai adiantar, não vai ajudar. Desinteressar-se com o sucesso da cura,
tendo em mente que lhe cabe fazer o bem com discrição e humildade. Então, a nossa tarefa é essa, sempre com a nossa mente ligada no bem, na recuperação de todos que ali estão, encarnados e desencarnados, né? Mas ter sempre aquele jeito, aquela discrição, aquele modo de agir com humildade. Ensinar, mas igualmente exercer a caridade, porque às vezes a gente fala para os outros, ensina os outros, né? Mas não é caridoso, porque a gente não fala sentindo piedade daquele irmão, pedindo a Jesus que o socorra. Então ele fala, ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que em muitos casos o enfermo e os que lhes compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas, veja bem, não só do tratamento espiritual, mas até mesmo do alimento comum. Alimentar, né? Nós muitas vezes nos enfermamos e precisamos sempre dos dois alimentos. O espiritual, que é as boas palavras, os bons gestos nossos, né? E muitas vezes até o alimento comum. Aí ele continua dizendo assim, suprimir quanto possível os elementos que recordam tristeza ou desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Que a gente possa se manter feliz, né? Por podermos estar juntos dos nossos irmãos que são enfermos também, mas estão precisando mais que nós. Então, que a gente nunca mantenha aquele semblante triste, né? A gente está ali, mas não leva uma alegria a ninguém. Muitas vezes levamos até desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Então, que a gente se mantenha com simplicidade, com humildade em todas as tarefas. Não atribuir a si, olha, veja bem, não atribuir a si os resultados encorajadores do tratamento. Achar que é nós que estamos fazendo, é por causa da gente, né, que está realizando. Menosprezando a ação oculta e providencial dos bons espíritos. Muitas vezes, né, a gente acha que é nós que realizamos a tarefa e a gente está dessa forma menosprezando o tratamento que os nossos benfeitores realizam junto a nós. Educar o enfermo nos princípios espíritas, encaminhando-o a templo doutrinário, em que possam assimilar as lições lógicas e simples do Espiritismo. Veja bem, isso aqui é um programa, né, de trabalho que a gente deve adquirir através do conhecimento e vivenciá-la, né? Educar o enfermo nos princípios espíritas, encaminhando a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples do Espiritismo. Porque, na realidade, a doutrina espírita é simplicidade, né? Não precisamos criar palavras tão difíceis que, às vezes, como eu, não tenho condições de entender. Então, é nos trazido lições simples, lógica, para que todo mundo que aqui se encontra presente, no tratamento, aonde formos, em qualquer tarefa na nossa casa, todos nós possamos assimilar, podemos compreender, aprender, socorrer sem exigir. E às vezes, né, a gente tem muita exigência com o outro. Amparar o companheiro necessitado sem propósito de censura. Fazer, né, aquele atendimento fraterno na posição que estivermos dentro de um trabalho, sem censurar, né, sem pensar em nada de ruim para o outro, com censura, dizendo, mas por que a pessoa não se corrige? Meu Deus, né? A gente tem muito disso. Ainda mesmo que surjam motivos,
aparentes que o induz a isso, mesmo que somos levados muitas vezes a dizer, mas eu não estou melhor porque eu não consigo viver, né? E mesmo que a gente é levado a esse motivo, a gente enxergue ele, mas que a gente não fale, que a gente não proceda desse jeito. Surjam motivos aparentes que o induza a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, porque Jesus que iniciou a tarefa de desobsessão aqui na terra, não somos nós. Ele, quando veio, ele fez o trabalho desobsessivo, de esclarecimento, né, as nossas enfermidades. Então, ele que iniciou, Jesus Cristo, é o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os doentes sem ferir ou condenar ninguém. Veja bem, que amor puro, né? Um amor consciente de que o necessitado, o enfermo, ele precisa do nosso carinho, da nossa compreensão, precisa dos dois alimentos, né? Que o alimento, muitas vezes o alimento comum, aquele que nos fortalece o corpo físico, e do alimento espiritual, que é a nossa frase de acolhimento, consoladora, né? E aí o Evangelho Pão Nosso, nós vamos também ler uma lição muito importante que vai nos ajudar a entender também essa lição de hoje. Cura do ódio. Curar tudo aquilo que nos faz mal, né? O ódio, ele nos deixa enfermo. E ele diz assim, é de Paulo, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Né? Então, se um irmão se aproxima de nós, seja encarnado ou desencarnado, que a gente sente que não tem entendimento e vem muitas vezes, né, naquele campo. Quem não tem entendimento, a gente diz assim, ignorante, né? Mas não é, é porque a gente desconhece. Então, que a gente possa ser o tão, assim, superar, né, o nosso sentimento de amor, de carinho e para aquela pessoa, ou nós mesmos, no caso, todos nós somos enfermos, né? Se supere. Então é como se for assim, brasas na nossa cabeça. Quando alguém fala, mas com carinho com a gente, como a gente fica assim, se comove, né? Parece que a gente começa a se curar pelo carinho do outro, pela a maneira do outro nos tratar. Então, Emmanuel nos diz o seguinte sobre essa lição. O homem geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras, olha, fileiras de adversários gratuitos. Por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo da sombra. Veja bem, nós, quando desejamos, o homem somos todos nós, quando desejamos trilhar, caminhar, no serviço do bem, a gente busca estudar o Evangelho, mas vamos assim, devagar, porque a gente vai encontrar fileiras de adversário. Quando não é uma coisa, é outra. Nos tira do trabalho, nos faz desanimar, né? Então, são adversários gratuitos, por onde a gente passa. E é igual a sombra diante da luz. Né, vai em cima, ela está fiscalizando a nossa mente. A gente pensa que está sozinho, né? Mas quando a gente começa a querer aprender, a buscar mudar a nossa vida, nós vamos ter muitos irmãos não nos fazendo mal, mas estarão também conosco buscando o quê? Aprender. Essa luz que a gente aprende no Evangelho, eles também querem participar. E aí, eles estão fiscalizando. Será que a gente vive o que está falando? Né? É por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu vou na minha casa religiosa todo dia, mas você está melhorando? Não. Então, os fiscalizadores estão aí, né? Prontos para pôr em prova a nossa
conduta. E Emmanuel diz mais: às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Olha bem, não é? Esse aqui é um recado que todos nós devemos gravar, né? Difícil a gente gravar tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho. Por vezes nós vamos encontrar, ou pelo passado, irmãos que nos conhecem de outras existências, né? Incompreensão também pode ser do presente ou do passado, né? E defrontam, nós podemos defrontar com esses nossos irmãos que tratamos de inimigo e eles vêm mais forte. Que o fulano fala em Jesus, estuda o Evangelho, mas não vive. Eu estou verificando como que anda, como que fala, como que sente, como que pensa. Então, esses irmãos têm mais força, porque desde outras existências, nós estamos caminhando assim, esquecidos de viver as verdades que Jesus nos ensina. Então, eles estão fortes, sabendo que a gente pode, muitas vezes, ensinar, mas não viver ainda, né? Não ter dentro da gente o Evangelho já com a vivência. E aí, Emmanuel continua, nós podemos perder muitas vezes, por esse modo do nosso comportamento, nós podemos ser envolvidos por intranquilidades, né? Não vamos sentir tranquilo, falar o quê? Eu estudo o Evangelho, estou fazendo, mas você não está vivendo. Estamos estudando, estamos lendo, falamos em Jesus. Contar com um inimigo desse já é, tipo, dessa qualidade, né, que está nos verificando, nos vendo, é padecer dolorosa enfermidade no íntimo. Porque a gente vai sentir no nosso pensamento, né, a repulsa desses irmãos. E muitas vezes a gente sente que não vive não, só fala, né? E a gente recebe. Então, são assim inimigos nossos que trazem uma qualidade para nós que a gente padece por isso, né? A gente quer mudar o pensamento, de repente a gente está pensando errado de novo. Por quê? A gente, do passado era assim, esses irmãos estão conosco e eles nos conhecem, então nos trazem muitas vezes essas lembranças do nosso passado, que são enfermidades íntimas do espírito. Quando a criatura ainda não se afeiçoou à experiência viva do Evangelho. Quando a gente não vive o Evangelho, não ainda nos afeiçoamos às experiências, a testemunhar o que aprendemos no Evangelho. Muitas vezes a gente passa, né, por essas enfermidades íntimas, porque trazemos enfermidades, trazemos desvios espirituais de vivência de outras encarnações. A gente nunca andou sobre as leis de Deus aqui na Terra, sempre desviamos. Então, eles estão nos vendo, estão trazendo para nós o pensamento e tentando, assim, nos ajudar, né? Porque eles também não estão nos atrapalhando. É a vivência nossa, é a nossa sintonia com eles do passado. E aí Emmanuel diz, quase sempre o aprendiz da Boa Nova, que é o Evangelho, desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. Aí a gente fala, estou me esforçando tanto, né? Olha, já ouvi coisa que de primeira eu não podia ouvir, eu ficava tão nervoso, eu revidava. Mas de repente, né? A gente tenta reconciliar conosco mesmo. Eu não vou falar, não vou proceder dessa mesma forma, porque já fiz muito assim, já falei muito, já senti muito isso, eu sei que é errado. A gente tenta essa reconciliação, a gente se esforça, mas de repente tem um dia, tem uma hora que a gente sente assim, né, abalado, será que eu vou conseguir? Isso está no Evangelho, nos trazendo para a gente ficar atentos. A impenetrabilidade
característica, o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por eles despercebidos. Veja bem, tanto que erramos, tanto que deixamos de ser fraternos em outras encarnações, que agora a gente tenta fazer diferente, mudar a nossa vida, mas ele diz assim, o coração do outro ainda passa por despercebido. Será que o fulano ou a fulana mudou? Né? Vamos ver, vamos vigiar. E Jesus nos traz essas lições, orar e vigiar, porque eles estão junto conosco, os nossos irmãos estão querendo também aprender conosco. Se nós nos libertarmos desses gestos, desses hábitos infelizes que trazemos, com certeza vamos ajudá-los também. E continua Emmanuel dizendo, contra essa situação, e ele nos traz ainda algo para aprendermos, nos livrarmos, né, dessa. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receitas salutares, que é o Evangelho. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões, e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajuladores. Veja bem, nós temos que ser sinceros, humildes e verdadeiros, né? Para que a gente possa vencer os nossos irmãos, veem nós tanto desencarnado como encarnado. Muitos veem, nossa, a pessoa tem uma fala, né? Mas quando a gente tem assim alguma coisa que nos convém falar alguma coisa, a pessoa se irrita, ela não é aquilo que a gente pensava. Então, veja bem, não convenhamos que nós possamos desenvolver atritos, discussões, e para que a gente possa, né, também bajular nada e ninguém. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. É sempre o bem. Esse vai nos ajudar e vai ajudar os nossos irmãos desencarnados que estão ligados a nós. Sempre o bem, fazer o bem, um bom entendimento, um bom sentimento, vai nos ajudar. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Veja bem. Se a gente esquecer de tudo que não é bom, o amor de Jesus volta, né, e nos ajuda a reatar as nossas dificuldades com um bem maior. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia. Só que a gente pode, às vezes, fazer todo bem, mas aquele que foi ofendido por nós, o entendimento dele é mais tardio, ele demora a entender que a gente mudou o nosso comportamento, né? E em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz. Só vai compreender quando nós também vivermos aqui na Terra como luz, com entendimento, compreensão fraterna, fraternidade, amor, né? O verdadeiro amor. Veja bem, quando essa se lhe converte em vantagem no círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo, termina Emmanuel dizendo, um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo. É aquele, né, que está fiscalizando a gente. A gente pode se libertar de fazer todo aquele mal que a gente vinha fazendo, tirar esses laços que guardávamos de incompreensão, né, de ódio, de rancor. Mas o antagonista é aquele que nos fiscaliza, é o irmão que está junto conosco. O antagonista de ontem pode persistir muito tempo para conferir a nossa vida, né? Eu vou vigiar até que eu possa ver naquele determinado irmão a luz. Aí sim, convence, né? Então, veja bem, no endurecimento do coração,
Não esquece, né, o mal que a gente fez. A gente pode se melhorar. Aí muitas vezes a gente fala assim, mas uma pessoa tão boa, né, às nossas vistas, e sofre, tem tanta dificuldade, como o Chico Xavier, né, tanta enfermidade. Por quê? O Evangelho nos vem dizer, aqueles que fiscalizam a nossa vida. A gente não vê, a gente não percebe, né? Mas eles estão presentes, e ele demora muito tempo, ele persiste. Será que no outro testemunho vai conseguir, né, ser bom? E ele está ali. Então, ele traz um coração endurecido. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem. Então, veja bem, dar toda a compreensão, todo o amor, seja para quem for na nossa vida. Seres humanos, irmãos, encarnados, desencarnados, animais, tudo que estiver na nossa vida, o respeito, né? Que a gente possa também, em todo o momento oportuno, fazer o bem. Isso é amontoar fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. O nosso bem, construído na nossa mudança íntima, de ser bom, o desejo de ser, não o desejo de viver o Evangelho, é como um fogo abrasador que vai trazer ao nosso o fiscal, né, que está nos fiscalizando, fala, não, realmente o fulano mudou, realmente ele conseguiu, né, se libertar de tantas coisas que fazia. É como um fogo renovador. Eu também tenho que melhorar. Eu não vou cobrá-lo mais. Eu vou aprender com ele a me renovar, né? E vai curar aquele ódio que guardava de nós, ou nós guardamos de outras existências, né? E então esse passado nosso vai ser curado. Mas imagine o esforço que nós, os encarnados, devemos fazer em nós, para transformar o nosso íntimo, o nosso espírito, que vem errando em várias existências. E muitas vezes agora a gente sente que está doente e precisamos de uma cura rápida. Então, quanto tempo, quantas reencarnações, né, já tivemos, quanto tempo nós estamos errando e continuamos ainda sem acertar. Para que esses irmãos possam sentir que nós renovemos, que nós somos outro espírito renovado, outra pessoa encarnada aqui na Terra, eles precisam fiscalizar e testemunhar o que estamos fazendo. Quando testemunharmos o bem, aí eles também vão como um fogo. Não, eu não tenho mais como ficar perto daquele irmão. Por quê? Porque ele se renovou. Para mim ficar junto, eu tenho também que me renovar. E assim, todos nós vamos nos curar. Que Jesus nos ajude a recordar as nossas tarefas como espíritos eternos, errantes, mas agora com o desejo, né, de renovação. Que assim seja.